No programa Saúde e Você Estética, saiba tudo sobre saúde, prevenção, estética e bem-estar. Uma iniciativa oferecida por AGR Medical, excelência em saúde, e Transduson, cuidando da saúde da mulher. Programa Saúde e Você Estética, sua fonte de informação e cuidado. Bom dia, 7h45 da manhã aqui na tela da Band Saúde e Você Estética. No nosso programa nós vamos falar hoje sobre tecnologias aplicadas às cirurgias plásticas. O que os profissionais têm a dizer? Então nós convidamos mais uma vez o Dr. Marco Paulo Rios, que é referência aqui em São Paulo, para trazer informações sobre essas tecnologias. Você não pode perder o Saúde Você, que começa agora. Dr. Marco Paulo, muito obrigada pelo carinho aqui de mais uma vez estarmos batendo um papo na Clínica Rios e seja bem-vindo mais uma vez ao Saúde Você. Obrigada. Muito obrigado pelo convite, também estou muito feliz, que é muito bacana falar bastante sobre cirurgia plástica, que é um tema bem interessante que as pessoas têm muita curiosidade. Hoje nós vamos falar de um tema, para começar, olha que eu tô há 20 anos falando de saúde, há 11 anos com Saúde Você, daqui a pouco na tela da Band, e com Saúde Você no ar, e é a primeira vez que um cirurgião plástico vai falar de um tema aí que é tendência hoje, que é a remodelação costal. Mas a gente vai falar, iniciando, doutor, porque hoje as tecnologias, elas, vamos dizer assim, invadiram a cirurgia plástica, né? Elas são aplicadas em muitas cirurgias. E um tema que não quer deixar calar é essa remodelação costal. Me fala um pouquinho dessa técnica, como que ela é feita, porque a gente ouve falar de algumas cirurgias de costela, mas a remodelação costal realmente é um tema novo. A cintura é considerada um critério de beleza desde a época vitoriana, desde o século XVIII. E cada vez mais a gente tem observado a evolução de como entregar uma cintura mais fina, uma cintura mais definida, que vai desde as cirurgias tradicionais, como a abdominoplastia, a lipoescultura, e hoje com a remodelação costal, que nada mais é do que a modificação da forma dessas costelas, em que a gente faz uma fratura para deixá-la mais estreita e mais fina. Então isso é um potencial a mais de a gente conseguir um resultado de uma cintura mais fina, mais evidente, que muitos procuram. Quando o senhor fala de deixar a costela mais para dentro, mais fina, a gente fala daquela costela flutuante. Mas a longo prazo, uma pessoa pode fazer exercícios físicos, pode praticar esportes, como que é? A fratura ou a remodelação costal é um procedimento em que a gente vai mudar a angulação dela e nada vai atrapalhar a atividade habitual de cada paciente, porque é uma costela que já tem mobilidade. Então a gente só muda o formato, facilitando esse contorno, evidenciando mais esse contorno. As tecnologias, cada vez mais com a evolução dos estudos em relação à cirurgia plástica, a gente observou que a gente pode associar durante um procedimento cirúrgico tecnologias que ajudam muito na retração de pele. Então o tratamento da pele, não só com a retirada, a gente consegue, através dessa tecnologia, melhorar a tração e a flacidez da pele, em que a gente consegue melhorar essa qualidade da pele, dando um efeito de pele mais elástica e contornando melhor o corpo. E variam muito o tipo de tecnologia que a gente vai utilizar. Tem indicação, dependendo do paciente? Vai ter indicação, claro, naquelas situações onde a gente tem uma sobra de pele moderada, em que o paciente não quer um corte, a gente tem a opção de dar a ele, entregar a ele um resultado bonito, harmônico, sem necessidade daquelas cicatrizes que muita gente tem medo. Na cirurgia plástica moderna, além desse benefício da qualidade da pele, a gente consegue melhorar a flacidez, como a gente disse, as estrias da pele. Então, com as tecnologias, a gente consegue, além de tudo isso, melhorar a recuperação desse paciente. Então, aquela pessoa que iria fazer um corte e ter um tempo de recuperação mais prolongado, a gente consegue devolver ela às atividades habituais de uma forma mais rápida e com menos dor, com menos desconforto no pós-operatório. Quais são as tecnologias que o senhor mais usa em procedimentos? Daí a gente está falando de ultrassom, laser, ultrassom microfocado, no caso. Quais são as tecnologias que o senhor mais usa? Existem aquelas tecnologias que a gente tem, associa muito a cirurgias e procedimentos mais invasivos, como o plasma de argônio, o plasma de hélio, o laser, a radiofrequência bipolar. Então essas tecnologias a gente usa no momento de uma cirurgia para a gente potencializar os efeitos da cirurgia. E existem algumas tecnologias em que a gente consegue fazer aqui no consultório, em que a gente tem resultados não tão intensos como uma tecnologia mais invasiva, mas, por exemplo, como ultrassom microfocado, algum tipo de laser, em que a gente consegue pequenas flacidez de pele, trazer um resultado bem bacana e aquele resultado que a paciente sabe que ela tem o potencial de atingir.
Ou seja, potencializa o resultado de uma cirurgia, né? Bom, doutor, quando a gente fala de remodelação costal, ainda voltando lá para um tema que é um tema novo e muita gente vai começar a se interessar, abrir questionamento. Então, se vocês tiverem dúvidas, acesse o nosso canal do YouTube, acesse o Instagram da Clínica Rios, façam perguntas, vai ter lá informações sobre remodelação costal. E o senhor responde, né, doutor? Com certeza. Consegue tirar um tempinho para responder? Sempre. Que tipo de paciente tem indicação para essa cirurgia? E qual o benefício que ela traz para essa paciente? Porque eu fico imaginando, tem que ter um estereótipo, tem que estar mais magra, como que funciona isso? Todo procedimento cirúrgico tem que ser bem indicado. Então, para a gente pensar numa remodelação costal, a paciente tem que estar dentro do peso, não pode estar muito acima, porque isso atrapalha o resultado e a gente não consegue enxergar os efeitos da remodelação. Então, mesmo naquelas situações em que a lipoaspiração traz benefícios, algumas pacientes com quadril mais estreito, a gente consegue potencializar esse resultado afinando mais a cintura. Então, é bem indicado para essas pacientes com pouca gordura na região dos culotes, do quadril, e que vai evidenciar mais essa curva e melhorando a relação cintura e quadril. Bom, a gente vai para aquele rápido intervalo. Eu tenho mais perguntas sobre remodelação costal. Não saia daí, estamos de volta já já. Desde 2015, a AGR Medical é referência na distribuição de medicamentos e insumos de saúde. Somos o parceiro preferencial de clínicas e profissionais em todo o Brasil, com rigoroso controle de qualidade e tecnologias avançadas. Garantimos produtos de excelência e segurança. AGR Medical. Confiança, qualidade e inovação para a sua saúde. O meu dia a dia é super corrido. Para cuidar da minha família é essencial economizar. Por isso, para tomar conta do pessoal lá de casa, aqui encontro tudo o que preciso, de perfumaria a medicamentos, além de ótimo atendimento e muitos genéricos. É super barato. Assim, não preciso me preocupar. Quando o assunto é saúde com preço baixo, aqui é assim, super barato. Eu sou a doutora Luciana Dias, médica e CEO da Transdução Medicina Diagnóstica Avançada, uma empresa no mercado há 30 anos, com excelente acessibilidade, num lugar privilegiado de Alphaville, uma região nobre que tem estacionamento, recepcionistas maravilhosas para recebê-las, médicos bem preparados e equipamentos de ponta. Venha fazer seu check-up conosco, nós temos uma ampla gama de exames, laboratório, exames de Doppler, biópsias, punções, mamografia digital, densitometria óssea, unidade da mulher, transdução. Estamos de volta e a gente continua falando de tecnologias aplicadas a cirurgias. As tecnologias, elas podem ajudar nessa naturalidade? Como que é esse processo do paciente conseguir resultados sem perder tanto aquele estereótipo, a essência do paciente? Interessante essa pergunta, Duda, porque a gente consegue, com as tecnologias, implementar a qualidade do resultado. Então, em algumas situações em que a gente tem uma cirurgia mais agressiva, que vai ter um maior sangramento, uma dificuldade maior numa lipoaspiração, por exemplo, a gente consegue, através dessas tecnologias, facilitar a retirada dessa gordura, diminuindo o sangramento e a dor no pós-operatório, e como consequência, melhorando a qualidade estética do resultado final. Além disso, a gente consegue melhorar bastante a questão da retração da pele, e é um fator fundamental em aquelas situações em que a paciente não quer ganhar um corte. Então, em áreas em que a gente tem uma flacidez pequena ou de média proporção, a gente consegue utilizar uma tecnologia facilitando assim a retração dessa pele sem a necessidade do corte. Essas tecnologias, elas realmente são seguras? Elas trazem menos risco para o paciente no resultado da cirurgia? Todo procedimento cirúrgico existe um risco, só que quando a gente implementa esse tipo de tecnologia nas nossas pacientes, a gente se preocupa muito na segurança. Então, as complicações são extremamente raras e que a gente consegue, com certeza, conduzir para o melhor resultado para cada uma de vocês. Doutora, a gente sabe que médico não para de estudar, imagino que cirurgião plástico aí, com um mercado tão crescente, né? O Brasil aí também é uma referência mundial em cirurgia plástica. Cirurgias de prótese ficou já em primeiro lugar, passou os Estados Unidos. Então, assim, a gente está falando de uma área que cresce muito a cada dia. Como que o senhor enxerga essas tecnologias no futuro, as inovações? Como o senhor vê a cirurgia plástica aqui nos próximos anos? A gente pode esperar mais inovações? Eu acho que cada dia a gente aprende um pouco e cada dia vem as inovações que vão ajudar muito na cirurgia plástica. Mas é importante ter uma responsabilidade naquilo que a gente vai utilizar no nosso paciente.
que tenha sido testado, que tenha sido aprovado pelos órgãos reguladores, para que a gente possa utilizar com segurança e com o mínimo de complicação. Falando em cirurgia plástica, a gente está falando aí da remodelação costal. Eu quero saber o seguinte, o pós. A gente falou, né, sobre como é feito o procedimento, a indicação do paciente, mas é a recuperação para esse paciente voltar a uma vida normal, para, como eu falei, né, fazer exercícios físicos, praticar esportes, como que funciona? Voltar ao trabalho? A gente sabe que muitas vezes a remodelação costal não vem sozinha, associada a outras cirurgias, por exemplo, como a lipoaspiração, em alguns casos até a abdominoplastia. Cirurgias combinadas nesse caso. Exatamente, é um complemento. Mas a gente pode sim, em algumas situações, fazer só a remodelação costal. Nesses casos, a recuperação é o tempo de cicatrização óssea, o momento em que vai ter aquela calcificação. Isso vai variar de cada paciente, mas em torno de 1 mês a 60 dias a gente consegue ter essa recuperação completa e a paciente voltar com tranquilidade às suas atividades habituais, inclusive academia e musculação. Quando o senhor fala que o paciente ele pode, em alguns casos, fazer somente a remodelação costal, eu imagino que tem que ser um paciente muito magro. Porque Exatamente. quando você tira ou modifica ali, remodela a costela, no caso, você gera um espaço, né, que pode causar flacidez. Imagino, né, assim, tô pensando em física mesmo, que seja assim. Então, um paciente muito magro, no caso, poderia fazer somente a remodelação costal. Exato, aquele paciente que não tem uma flacidez de pele, aquele paciente que não tem um excesso de gordura, mas que ainda falta um pouco da cintura, que a gente consegue ganhar melhor, um pouco mais daquele contorno, dando um resultado melhor. Então, nessas situações, a remodelação costal a gente consegue deixar uma cintura mais fina, dando um resultado sem a necessidade de outros procedimentos associados. Por ser um tema novo, gera muita curiosidade. Então, as pessoas perguntam aqui muito no consultório como é feito e se é indicado ou não para cada tipo de paciente. Então, o importante é uma conversa séria, bem definida sobre o que precisa ser feito e se esse procedimento é indicado para você ou não. Então, uma avaliação pré-operatória adequada vai ajudar muito na indicação desse procedimento. Conversei com o Dr. Marco Paulo Rios e eu quero dizer para você o seguinte, né? A gente falando de cirurgia plástica, a gente sabe que hoje é uma busca incansável pela perfeição. E a gente não consegue atingir a perfeição. Aliás, nós somos bonitos imperfeitos, né? Ninguém é simétrico, né? Assim, não existe uma perfeição de simetria e tudo mais. Então a gente busca realmente fazer as correções, trazer a autoestima, melhorar muito. Eu falo que até socialmente, nos relacionamentos, né, doutora? A pessoa se sente mais confiante quando ela vai para uma cirurgia plástica. Mas é muito importante você ouvir a opinião médica, você ouvir a recomendação médica. Nem tudo que você quer é possível, não é assim, doutor? Exatamente, uma definição clara e objetiva das expectativas e daquilo que a gente consegue te entregar como resultado é muito importante antes do procedimento. Porque a gente sabe sim que a gente vai conseguir te entregar um resultado que vai te deixar satisfeita, mas entender que o seu corpo tem as suas características e que a gente vai fazer com que você saia desse procedimento melhor do que você entrou, não comparando com outras pessoas ou com amigos ou com alguém famoso ou de revista. Bom, essa é a diferença de falar como profissional, por isso que o Dr. Marco Paulo foi o nosso convidado, porque traz um assunto tão sério, com responsabilidade, com ética para você que tem vontade de fazer cirurgia plástica. Então, quando você pensa em fazer cirurgia plástica, ouça outras pessoas que fizeram, pesquise sobre o médico, mas cuidado, eu sempre alerto aqui no programa, cuidado com o exibicionismo, com as redes sociais, porque nem tudo que reluz é ouro, né? E a gente vê aí grandes casos aí de intercorrências e muitas vezes pacientes chegando a casos gravíssimos por falta de competência profissional. É muito importante. O médico sabe tratar, mas também tem que cuidar das complicações caso ocorram. Doutor, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. É sempre um prazer tê-lo aqui no Saúde Você. Fico muito feliz pelo convite. Estou aqui à disposição para qualquer tipo de dúvida ou curiosidades em relação à cirurgia plástica. E olha, ele tem uma equipe fantástica que atende no Instagram, elas conversam, interagem, perguntem, tire suas dúvidas, marque seu horário, siga @ClínicaRios. Eu conheço, eu confio e olha, eu indico com segurança. Um beijo para vocês, aproveite para seguir o Saúde Você no nosso canal do YouTube Saúde Você com Duda Rodrigues e também me siga nas redes sociais dudarodrigues.oficial. Um beijo para vocês e até o próximo sábado.